Este programa é livre para todos os públicos. Hey! Arriba! Onze horas, 1 minuto, muito bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, iniciando o nosso programa dessa quinta-feira, 28 de novembro, temperatura em Rio Grande, um pouquinho acima dos 22 graus, sensação térmica 21 neste momento, umidade relativa do ar 56%, é a leitura atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande, quinta 28 de novembro, iniciando a nossa edição mensal em parceria com o coletivo Bem Nascer, coletivo de doulas de Rio Grande. Muito bem-vindas. Bom dia, meninas. Bom dia. Coisa linda esta mesa. Vamos, antes de começar o papo e a conversa aqui com as gurias sobre o nosso tema desta edição, a gente vai fazer algumas atualizações. Antes de trazer as notas, vou dar bom dia ao Cid, que está hoje nos colocando no ar pela FURG TV. Tu viu, né? Impecável. Impecável. Tá louco. Né? Não esperava outra coisa do Cid. É o Switch Master de coração. Não é? Não esperava nada menos de ti, Cid. Visse só, muito bem. Bom dia. Ele tá bom assessorado. Dia, equipe que está ali, né? Dando um apoio, uma pressão, mais dois não sei. ali com ele. Não sei se estão dando apoio moral, o que estão fazendo ali. Bom dia a toda a equipe que nos ouve, nos assiste aqui por dentro e que nos assessora muito também. Se não fosse a equipe da FURG TV e FURG FM, o paralelo não seria este. E bom dia para ti, Rafa. Rafael Viana, muito bom dia. Bom dia a todas e todos aí que estão com a gente. Valeu, vamos lá, começando esse programa. Vamos lá. Rafa, vou trazer uma notícia, tá? Que é de extrema importância e eu tenho até um pouco de receio, um pouco não, bastante, eu acho, né? Receio de dizer que temos uma conquista, né? Nesses tempos tão sombrios. Mas, por enquanto, podemos dizer isto sim, tá? A notícia saiu ontem à tardinha e está em alguns portais. Eu trago aqui da Carta Capital, que diz assim: Congresso derruba veto de Bolsonaro e escolas públicas terão psicólogos e assistentes sociais. Então, trazendo um pouco da matéria, o Congresso derrubou nessa quarta-feira, 27, o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que obriga a escolas públicas a contar com profissionais de psicologia e de assistência social. Com a decisão, volta a valer o texto do ex-deputado José Carlos Elias, do PTB, aprovado pelo plenário da Câmara em setembro. A nova norma será promulgada pela Presidência da República. O texto determina que o poder público assegure atendimento psicológico e de assistência social aos alunos da rede pública de educação básica. O serviço deve ser prestado por psicólogos e psicólogas vinculados ao SUS e por assistentes sociais vinculados aos serviços públicos de assistência social. Ainda prevê que os sistemas de ensino, saúde e assistência social se adequem no período de 1 ano para o atendimento após a publicação da lei.
À época, o governo alegou que o veto ia ao encontro do posicionamento dos Ministérios da Educação e da Saúde, que eram contra a obrigatoriedade do atendimento por criar despesas sem indicar fonte de receita e impactos orçamentários. O fim do veto foi comemorado por parlamentares e especialistas ligados à promoção de direitos de crianças e adolescentes. O deputado federal David Miranda, do PSOL, afirmou que trata-se de uma vitória. O advogado e ex-conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, também entende que a decisão repara uma insensibilidade de Bolsonaro diante a violência nas escolas. Não poderíamos esperar menos, né? Tem ainda, vou só finalizar com uma fala do advogado e ex-conselheiro do CONANDA. Ele diz assim: ao vetar, Bolsonaro se mostrou insensível com a violência nas escolas, mesmo após o massacre ocorrido na escola Raul Brasil, em Suzano, que vitimou 8 pessoas, entre alunos e funcionários, em março desse ano. Ele defende armas para todos, prega o ódio e a intolerância e veta propostas de prevenção à violência escolar, doméstica e ao suicídio de crianças e adolescentes. A derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional foi uma grande conquista dos movimentos sociais, sindicatos, dos conselhos de psicologia e serviço social e da sociedade brasileira, declarou Ariel de Castro Alves, finalizando aí a matéria publicada na Carta Capital na noite de ontem, em seguida aí da divulgação, né, da derrubada do veto. Uma conquista, Rafa. Com certeza. Ao menos uma temos antes de findar esse 2019. Isso aí. 11h06, Rafinha, tens mais alguma coisa para noticiar por aí? Tô meio sem notas hoje. Hoje estás meio sem nota, Rafinha. Eu vou abrindo uma outra aqui do G1, tá? Que foi ontem também publicada. Deixa eu ver aqui. Enquanto tu abre aí, só vou fazer um informe rápido, então, que acabei de achar aqui ligeirão. Ó. A Proinfra tornou pública a seleção de estágio remunerado, não obrigatório, tá? Na unidade. Os interessados podem realizar as inscrições até amanhã, dia 29, tá? Mediante o envio do currículo, da carta de intenção, do histórico escolar atualizado e a grade de horários também aí disponíveis em formato .pdf ou .doc para o e-mail proinfra.adm@furg.br. Repetindo, proinfra.adm@furg.br. Envia aí se tu estiver interessado e dá uma olhadinha na página da universidade para tu veres ali o edital, se tu podes concorrer aí no certame ou não. Muito bem, Rafa. Rafinha, vou trazer, antes de trazer mais uma matéria, vou trazer a divulgação. Hoje, no Casa Barra, tem a quinta do Chopp Duplo, até às 9 horas, e tem a quinta-feira do Botequim do Casa Barra, tá? Música ao vivo com Chocolate e Banda, e o Chopp Duplo reforçando até às 21 horas. Sexta-feira, amanhã, é a Sexta Clássica com Christian Talayer e Gilberto Oliveira. Olha a dupla que vai estar amanhã no Casa Barra. E no sábado nós temos Absolup, a banda Absolup, no sábado ali no Casa Barra, e domingo também tem programação, tá? É lançamento novos modelos da Catavento, coleção exclusiva Uruguai, e tem também música ao vivo com o La Noche Reggae, que conta aí com Clis Mantin, Douglas Valerros, Gabriel Medeiros e Marcelo Galarça. Vai ter também exposições da Cromosoul, Ateliê Mão Livre e Puro Instinto. Tá? Isso neste domingo, 1º de dezembro, no Casa Barra. Uma programação bem completa, né, Rafinha? Isso aí. Vou trazer de forma bem resumida aqui, matéria sobre política. Congresso derruba 7 vetos de Bolsonaro a pontos das leis sobre partidos e eleições. Tá? E um deles é mantido. Entre os pontos que serão reincorporados à legislação está o que libera a compra pelos partidos de passagens aéreas para não filiados
participarem de eventos da sigla. Então, vou tentar ser sucinta. O Congresso Nacional derrubou 7 e manteve 1 dos 45 dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei que altera as regras para partidos políticos e para eleições, que foi sancionada no dia 27 de setembro. A votação aconteceu ontem também, quarta-feira, por meio de cédula eletrônica, e os demais 37 dispositivos vetados da lei ainda serão definidos em votações separadas, com registro de voto no painel, em sessão marcada para a próxima terça, dia 3. Em linhas gerais, os dispositivos da legislação eleitoral, que ainda vão ser analisados, tratam de propaganda partidária em rádio e TV, pagamento de multa com fundo partidário e também prazo para aplicação de inelegibilidade de candidatos. Aí tem na matéria, essa no portal g1.globo.com, alguns vetos derrubados. Entre os 7 pontos que tiveram o veto derrubado e agora passam a valer, está o que permite que os partidos possam emitir passagem aérea para não filiados em eventos relacionados à sigla, como congressos, reuniões, convenções ou palestras. Outro item que passa a ter validade é a mudança na regra sobre a composição do valor do fundo eleitoral, usado para o financiamento de campanhas. Com isso, vale a proposta aprovada inicialmente pelo Congresso, que prevê que o valor do fundo deve ser estabelecido por projeto de lei de orçamento da União e será formado a partir do percentual do total de emendas de bancada cuja execução é obrigatória. Atualmente, o fundo é composto por pelo menos 30% dos recursos dessas emendas. Então, na prática, juristas avaliam que o fundo eleitoral será definido pela lei orçamentária, como já é feito hoje, mas sem a necessidade de se destinar ao menos 30% das emendas. Com essa mudança, tem impacto no processo eleitoral. O entendimento é que ela não valerá para as próximas eleições municipais, marcadas para 4 de outubro de 2020. Isso porque a Constituição determina que qualquer alteração na lei tem que ser feita até 1 ano antes da eleição. Tá? O veto mantido, o único veto mantido, o único dispositivo que teve o veto mantido, por enquanto, é o que proíbe que partidos apresentem prestações de contas à Justiça Eleitoral em qualquer sistema disponível no mercado, o que havia sido criticado por especialistas, porque, segundo eles, prejudica a transparência na fiscalização. Tá? Tem ainda uma proposta de mini-reforma eleitoral, que já tinha sido adiada outras vezes, e diz que nessa terça, 26, uma sessão conjunta que iria analisar os vetos presidenciais, inclusive desse projeto, foi encerrada por falta de quórum. Para garantir a presença de parlamentares, então, na quarta, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, determinou o cancelamento de todas as comissões no Senado e na Câmara, enquanto durar a sessão conjunta. Ele chegou a dizer que as votações nos colegiados as votações executadas nos colegiados após a abertura da sessão do Congresso serão anuladas. A análise dos vetos tranca a pauta para a votação da lei orçamentária, que precisa acontecer antes do recesso parlamentar, que já começa em seguidinha, 23 de dezembro, e a gente sabe que começa um pouquinho antes, né? Enfim, tem mais tantas outras coisas postas ali, questões importantes postas, mas são 11h13 e vai ficar muito maçante se eu destacar elas aqui, né? Fala de vetos a outras leis, dessa questão do manejo, né, para o adiamento da sessão, que a gente sabe que acontece, os vetos que já foram analisados. Então, quem quiser entender um pouco mais, só entrar ali no g1.globo.com e buscar por esta reportagem, que o título é Congresso derruba 7 vetos de Bolsonaro a pontos das leis sobre partidos e eleições. Só buscar por esta notícia que, para além do portal que eu trouxe aqui, tem em outros espaços também. Rafinha, queres chamar uma música para arrumar as coisas por aqui? Aí. Pode ser? As meninas estão tão silenciosas, aguardando, e a gente já vai começar o papo com elas. Então, temos aqui a Bruna, a Érica e a Gabi, não errei nome de ninguém, que eu estou ótima de memória. Sou péssima com nomes, mas já tá temos meses certo. Aqui, né? Já, por favor, né, Débora? Nós vamos, então, ouvir uma musiquinha e começar a conversa com essas mulheres sobre parto, gestação, saúde da mulher.
Tá bem? O que a gente vai ouvir, Rafa? Vamos de Ricardo Cordeiro com Vamos. Maravilha. Vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue, você pode, você tem, você é capaz. Ah, vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue, você sabe, você tem, você é capaz. Do contrário e do novo que vem, de se permitir concordar e também discordar, de sair do transe, de sair do ódio. Sabe aquele disco? Sabe aquela faixa? Sabe aquele espelho? Sim, você pode, meu bem, você consegue, você sabe, você sabe fazer melhor, você consegue, você sabe, você sabe amar. Vamos, meu bem, você pode fazer melhor. Vamos, meu bem, você consegue, você pode, você tem, você é capaz. Do contrário e do novo que vem, de se permitir concordar e também discordar, de sair do transe, de sair do ódio. Sabe aquele disco? Sabe aquela faixa? Sabe aquele espelho? Sim, você pode, meu bem, você consegue, você pode, você pode, meu bem, você consegue, você pode, você sabe amar. Você sabe amar. 11h18, retornando e ouvindo essa delícia de som que é Vamos, com o Ricardo Cordeiro, músico rio-grandino. Coisa linda de ouvir por aqui. Muito bom, né? Muito bom, Rafinha. Vamos começando então o nosso papo de hoje com as meninas, mulheres do coletivo Bem Nascer. Eu não sei quem começa, elas estavam aqui num apontar de dedos, decidindo. Fiquei muito à vontade. Da nossa apresentação. Não é? A gente está aqui edição do nosso programa. Vida, Oitava, eu acho. É? Eu acho que é a oitava. Achei que era sexta ou sétima, pode ser. Mas daqui uns meses tem que trazer um bolinho, né? Ai, vamos. Quem Bolo começa? Topo, bolo adoro. Topas também, Rafa. Tá. Bom dia, então, a Bom todas dia. e a todos. Nós somos o Coletivo Bem Nascer, um coletivo de doulas aqui da cidade de Rio Grande, composto por 6 doulas.
E o nosso objetivo é divulgar informações para toda a comunidade sobre um nascimento respeitoso, sobre uma gestação tranquila, saudável, mais feliz na medida do possível, e sobre cuidados com o bebê e tudo que envolve esse universo da maternidade, da paternidade, dos ter filhos, né? Desse processo de gestar e de parir. Aí, todo o nosso mês, a gente pergunta, né? O que é a doula, afinal? A doula é uma profissional que acompanha a mulher e acompanha a família durante todo o processo da gestação e também no processo do parto, e ela ajuda a oferecer informações de qualidade, a preparar essa mulher para viver o trabalho de parto e o parto. E na hora do parto, ela acompanha, permanece com a mulher, ajudando no alívio da dor, com técnicas para aliviar a dor, para melhorar a experiência de parto dessa mulher. Sempre lembrando que a doula não é parteira, a doula não atende parto, a doula não faz exame de toque, a doula não escuta o coração, a doula não atende o parto, ela está ali focada, centrada só no bem-estar, na saúde, na tranquilidade daquela mulher para o parto. É isso. Então, trazendo para esse tema, né, a gente fala da função da doula, e dia 25 de novembro agora foi o dia do combate à violência contra a mulher, né? E a gente trouxe, então, esse tema da violência contra a mulher neste momento, né? Neste momento do parto, né? Então, a gente gostaria hoje, o tema geral seria violência obstétrica, né? A respeito do que a gente pode prevenir, né, para tentar não sofrer esse tipo de... É o nosso segundo mês de tema pesadinho, mas no próximo a gente promete que vai ser uma coisinha mais leve. O que podemos fazer? A gente precisa trazer e tratar sobre essas questões, né, gurias? E a violência obstétrica, ela ainda é muito presente, né, na realidade das mulheres, né? A violência obstétrica, eu acho bom a gente conceituar agora no início. Então, a violência obstétrica é a violência física, sexual, psicológica contra essa mulher em todo o ciclo da gestação e do parto e também no aborto, né? Então, é bom ressaltar que uma mulher, se ela é maltratada num processo de abortamento, ela também está sofrendo violência obstétrica. A violência obstétrica pode se dar por maus tratos, pode se dar pelo excesso de fazer, então fazendo intervenções que não são necessárias ou que a mulher não deseja, que ela é contrária. Também pela omissão, pela negligência, pela falta de cuidado. Até a violência obstétrica... Muitas vezes sim, mas muitas vezes ela não é feita de propósito, né? Aquele profissional, ele está acostumado a fazer aquilo daquela forma, está acostumado a fazer exame de toque de rotina em toda consulta, ele acha que é certo porque ele aprendeu assim, né? Mas dependendo do caso pode ser uma violência obstétrica. Né? Tem a ver com toda a cultura que a gente tem do parto, né? De que intervir é melhor, fazer demais é fazer melhor. Uma episiotomia, né? Pode ser uma violência obstétrica. Episiotomia, né? Lembrando que é aquele cortezinho que algumas pessoas levam no momento do parto vaginal, que, entre aspas, abriria passagem para aquele bebê passar, né? Mas a gente já tem evidências de que não é mais primeiro, não é mais rotina, segundo, já tem alguns pesquisadores que dizem que não deve ser feito em nenhum momento, né? E como a gente pode se prevenir de uma violência que não é a gente que faz, né? Então, é muito... acho que a palavra violência, de forma geral, a gente precisa saber o que é, o que não é, e que, tipo, quais situações a gente precisa passar por determinados procedimentos que são importantes para aquele momento e quais não são tão importantes, quais podem se tornar um ato violento, né? E muitas mulheres, é impressionante, assim, conversando com a minha avó, com outras pessoas mais velhas, elas, tu ouve o relato, tu vê, meu Deus, sofreu tanta violência, mas elas, mas meu parto foi ótimo, isso e aquilo. Às vezes a gente não tem consciência de que a gente sofreu a violência, né? É que eu acho que a violência, ela tem dois fatores, né? Tem esse fator de tu... Primeiro é a gratidão do filho vivo, né? Então, tanto que as mulheres, no primeiro momento, elas tendem a ver o parto como uma experiência muito melhor, depois que elas vão digerindo, né? Porque o primeiro é aquilo assim, nós dois, os produtos do parto, estamos vivos. Então, a gente não tem o direito de reclamar de nada, a gente ainda tem essa cultura. E o segundo, eu acho que é a tomada de decisões. Mesmo as mulheres que têm alguns estudos sobre satisfação com o parto, mesmo as mulheres que sofreram partos com mais intervenções, se elas sentem que participaram das decisões para aquele parto, elas se sentem muito mais satisfeitas com o processo, né? Então, a questão da violência, ela é muito subjetiva, né? Não é para todo mundo que o corte vai ser violento, não é para todo mundo que o toque é violento. A manobra de Christelera, empurrar a barriga. Né? Exatamente. Tem mulheres que dizem, não, aquilo me ajudou. Eu precisava daquilo e... Né? Ok, exatamente, ok. E também, eu acho que tu te perceber, né? Tu te perceber violento. Às vezes a gente
houve relatos que, para mim, são atos muito violentos. Mas para aquela pessoa foi ok, né? E se eu começar a alertar e levantar todo aquele assunto de que ela passou por uma situação que é violência, que é desagradável, eu acho que aquela memória... né, se transforma numa coisa não tão boa assim, né? É complicado isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que dizer, como dizer. E, por isso, o papel da doula e o papel da informação antes de passar por todo esse processo, né? Acho que antes de passar por algum ato que possa se tornar violento, a gente tem que ter informação. Mas sabe Para tu evitar a violência obstétrica, eu acho que o principal fator, claro, se tu puder escolher uma equipe, né, de confiança que tu saiba que é humanizada, melhor. Mas a gente sabe que na maioria dos casos a gente não consegue, né? Mas é a informação. Sim. Se tu chegar no hospital bem informada, com o teu parceiro ou parceira lá, acompanhante, bem informados também, né? Com o teu plano de parto. O teu plano de parto, né? Que nesse plano de parto, o que é? Só para relembrar. É colocar todos os teus desejos e as coisas que tu não quer que aconteçam, né? No teu... Claro, baseado em informações de qualidade, em evidência científica, não é? Eu não quero que ausculte o bebê. Não pode, tem que auscultar o bebê, né? Então, baseado em evidências, em coisas que não vão prejudicar nem a mãe nem o bebê, né? Tu colocar ali no teu plano de parto para aquela equipe possa respeitar, né? Tenha mais chance, daí tu vai ter mais chance de tu ser respeitada teus desejos, assim. A carteira de gestante, aquela do SUS, inclusive aquela grande que é um livrinho, ela tem as indicações para tu construires o teu plano de parto. Aquela que foi suspensa depois pelo Temer, porque ela é muito custosa. Mas ela é uma das melhores carteiras que eu já vi, ela tem toda a informação sobre o plano de parto. Quem também quiser procurar, é só dar um Google ali na internet, tem vários modelos prontinhos e é bem tranquilo imprimir, fazer, adapta e leva junto na bolsinha. E é impressionante. Quando a gente tem informação, quando a gestante tem informação e o médico vê que aquela mulher está empoderada, que o acompanhante está empoderado, sabe o que quer, sabe os seus direitos, eles acabam, infelizmente é assim, né? Eles acabam tratando aquela pessoa melhor. Se o médico vê... Claro, eu estou generalizando e, obviamente... a gente não está falando de nenhum profissional específico. Tem muitos médicos maravilhosos que vão tratar bem a paciente, né? Não é isso. Estou dizendo em alguns casos que acontece essa violência, né? E se vê que é uma mulher e um acompanhante desinformados, mas, né, humildes assim, que não mostram muito, o seu poder, que acham que não pode, que pede. Posso tocar, posso isso. Eles já acabam se aproveitando e não tendo tanta essa responsabilidade, assim, de tratar melhor. E também direcionar, né, que a violência obstétrica, ela não é um ato médico, né? Ele não é feita pelo médico exclusivamente, né? Pelo médico. A gente tem mais relatos de violências físicas serem do médico que está atuando. Mas existem várias outras violências que não são feitas pelo médico, que podem... prejudicar muito mais aquela mãe do que realmente um ato físico, né? A gente tem as sequelas daquela situação, pode vir do porteiro, pode vir de várias situações, assim, até coisas que são muito íntimas da pessoa, que algum comentário, a barriga tá grande, alguma coisa... Isso também é um ato violento, se aquela pessoa, de maneira que aquela pessoa receber aquela informação, né? Eu acompanhei uma gestação há uns anos atrás, e foi institucionalizada, e dentro da instituição, as pessoas que estavam fazendo a limpeza, elas tinham a necessidade de passar cera no quarto, onde estava uma pessoa em trabalho de parto. E não existiu a informação das pessoas da limpeza que aquela mulher estava em trabalho de parto e ela não deveria receber aquele tipo de visita. E ficou uma enceradeira elétrica ligada por 15 minutos, arrastando a cama onde a mulher estava em trabalho de parto para limpar embaixo, enfim, né? Porque aquele quarto receberia um bebê em algum momento e aquele quarto precisava estar encerado, né? E aí a gente, né... É difícil, assim, e não é culpa... E eu penso assim, mas é culpa da moça que estava encerando? Não. Claro que eu acho que tem uma coisa de que tu tem que estar empático com a situação e tu tem que estar sensível a todo mundo.
mas a instituição obrigou aquela moça da limpeza a fazer aquela encerar naquele momento. Então, a gente pode ir, a gente estava falando aqui sobre essa questão cultural, que a ideia aqui não é, quando as gurias trouxeram, né, a gente não está aqui apontando ou culpabilizando um profissional ou a categoria de médicos e médicas, porque a gente sabe que a questão da violência obstétrica, ela não é uma exclusividade de gênero também do trabalhador, né? A gente já conhece casos de violência praticados por médicos e médicas, enfermeiras, e por aí vai, né? Então não é uma questão de gênero apenas e também não é uma questão de categoria apenas. E a questão da cultura também, né, capaz? E a questão da cultura também, né? Se profissionais de saúde que atuam no atendimento direto dessas mulheres cometem violências, e na grande maioria das vezes, como a Bruna trouxe, sem se perceber cometendo violências, porque é uma construção cultural, a moça ou o moço da limpeza e a instituição também. Por óbvio que se a gente precisa responsabilizar alguém, a gente precisa cobrar da instituição. A instituição é que precisa buscar recursos para orientar os seus profissionais, seja da área que for, né? Inclusive, isso que tu falou já abre o gancho para uma coisa que a gente vai falar, que é... Se alguma mulher passar por alguma situação assim, é muito, muito, muito importante que faça uma reclamação formal na ouvidoria dos hospitais. Porque muitas vezes a instituição não fica sabendo, né, das coisas que acontecem, né? Então, quando acontece isso de relatos na ouvidoria e tal, é muito mais fácil da instituição poder se posicionar e poder ajustar aquilo ali. Não vai servir para ti que fez, né, que já passou pelo parto, tudo, mas vai servir para as próximas, né, gestantes. Tem ouvidorias, aqui as de Rio Grande, tem ouvidorias que tem o telefone e tem o e-mail. Então, não necessariamente tu precisa te deslocar até lá, preencher papel. Sim. Tu pode fazer as denúncias por ali mesmo. Também pode usar a ouvidoria do SUS, né? Entrar no sus.gov.br, fazer a denúncia. E também eles são obrigados a te dar uma resposta num tempo regulamentado. Então, é uma certeza de que alguém vai pelo menos ler aquilo ali para te responder, né? Gurias, 11h31, vou aproveitar esse momentinho de respirar. E aí a gente chama um intervalinho, pode ser? Claro. E seguimos no próximo bloco, trazendo estas e mais outras tantas questões, tá? E convidando também, né, meninas, quem quiser somar aqui na pauta, tirar alguma dúvida, pode ligar 32328968. Tem a nossa página no Facebook, Paralelo 30 Aptafurg, e tem também das gurias. Querem divulgar? @Coletivo Bem Nascer no Instagram e Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado no Facebook. Muito bem. Vamos olhar, então. Então a gente vai para um rápido intervalinho e já retorna para o segundo bloco.